Essa menina de apenas 9 anos, vivendo nas ruas e lutando pela própria sobrevivência, cruza o caminho de um homem que aparenta ter ainda menos que ela. Sem hesitar, ela divide o pouco que tem com ele, sem saber que por trás da barba por fazer e das roupas rasgadas se escondia um milionário em busca de algo que o dinheiro não podia comprar. Quando ele revela sua verdadeira identidade e tenta recompensá-la com um prêmio grandioso, a resposta da menina deixa todos sem palavras. Você não vai acreditar no que ela pede, e como esse simples pedido muda a vida dos dois para sempre. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O sol nem havia nascido quando Olivia amarrou os cadarços dos tênis gastos em seus pulsos finos. Era um ritual que repetia todas as noites, dormir com os sapatos presos ao corpo para que ninguém os roubasse enquanto descansava. Aos 9 anos, já conhecia bem as regras das ruas. O papelão duro que usava como colchão estava úmido do sereno da madrugada. Olivia se espreguiçou, sentindo os músculos doloridos protestarem. O viaduto da Zona Norte, seu lar improvisado, há quase 2 anos, começava a despertar com o barulho dos primeiros carros. Desamarrou os tênis e os calçou rapidamente. Suas meias, antes brancas, tinham agora um tom indefinido de sujeira. Mas ela não se importava. Eram quentes e protegiam seus pés das bolhas. Guardou o papelão atrás de uma pilastra, junto com a mochila surrada onde mantinha seus poucos pertences. As barracas da feira já estavam sendo montadas quando ela chegou. O cheiro de frutas frescas fez seu estômago roncar, lembrando que não comia desde a tarde anterior. Mas Olivia não mendigava. Tinha seu próprio código de honra. Aproximou-se de Dona Zefa, uma senhora que vendia verduras. Bom dia, Dona Zefa. Quer ajuda para organizar as caixas hoje? A vendedora olhou para a menina com uma mistura de pena e admiração. Aquela criança de olhos vivos e gestos rápidos aparecia quase todas as manhãs, oferecendo ajuda em troca de algumas sobras. Pode ajudar sim, menina, mas come esse pão primeiro que você está muito magrinha. Olivia aceitou o pão francês ainda quente, controlando-se para não devorá-lo de uma só vez. Havia aprendido que precisava fazer a comida durar. Enquanto organizava as caixas de verduras, observava o movimento da rua. Conhecia cada canto daquele pedaço da cidade. Sabia quais comerciantes eram generosos, quais a expulsariam sem piedade. Aprendeu a ler o humor das pessoas pelos seus passos, a identificar quem aceitaria sua ajuda para carregar sacolas em troca de algumas moedas. Mas não era só isso que ela observava. Seus olhos atentos vasculhavam cada rosto que passava, procurando traços familiares, um sorriso conhecido, qualquer sinal de sua mãe. Ruth havia desaparecido numa manhã como aquela, prometendo voltar logo. Olivia esperou um dia inteiro sentada na calçada do abrigo onde estavam vivendo. Depois outro, e mais outro. As funcionárias do abrigo tentaram convencê-la a ficar. Diziam que chamariam o conselho tutelar. Mas Olivia fugiu antes que pudessem pegá-la. Nas ruas, pelo menos era livre para procurar sua mãe. O sol já estava alto quando terminou de ajudar Dona Zefa. Além do pão, ganhou algumas frutas machucadas que não serviriam para venda. Era seu tesouro do dia. Guardou tudo cuidadosamente na mochila e seguiu para seu próximo ponto de trabalho. O semáforo da avenida principal. Foi quando o viu pela primeira vez. Um homem de barba grande e desgrenhada estava sentado na calçada, encostado em uma parede suja. Suas roupas, que um dia devem ter sido boas, estavam imundas e rasgadas. Mas não foi isso que chamou a atenção de Olivia. Foi o jeito como ele segurava o estômago, os olhos semi-fechados de fraqueza. Conhecia aquela expressão. Era a mesma que via no espelho nos dias em que não conseguia arranjar comida suficiente.
O homem não pedia nada a ninguém, apenas ficava ali, como se esperasse desaparecer. Olivia parou, sua mão inconscientemente, apertando a mochila onde guardava seus tesouros do dia. Pensou na fome que ela mesma sentia, nas frutas que precisaria fazer durar. Mas havia algo naquele homem que a incomodava profundamente. Talvez fosse o jeito como suas mãos tremiam, ou como ele mantinha os olhos fixos no chão, como se tivesse vergonha de olhar para as pessoas. Lembrava seu próprio pai, nas poucas memórias que guardava dele, antes do acidente que o levou. Sem pensar muito, tirou uma maçã da mochila, a menos machucada, e se aproximou do homem. Ele não percebeu sua presença até que ela estendeu a fruta em sua direção. "Toma", disse simplesmente. "O senhor está precisando mais do que eu." O homem levantou os olhos lentamente. Eram olhos castanhos, fundos, marcados por olheiras profundas. Por um momento, pareceu não entender o gesto da menina. "Não precisa ter vergonha", Olivia insistiu. "Todo mundo passa fome alguma vez." As mãos dele tremeram ainda mais quando pegou a maçã. Seus dedos estavam sujos, as unhas escuras e quebradas. "Obrigado", murmurou com voz rouca, como se não falasse há muito tempo. Olivia deu de ombros, já se virando para ir embora. Tinha trabalho a fazer, algumas moedas para ganhar antes que o sol ficasse forte demais. "Espera", a voz do homem a fez parar. Qual é seu nome?" Ela hesitou. Uma das primeiras regras das ruas era não dar informações pessoais a estranhos. Mas havia algo diferente naquele homem. Algo que não representava perigo. "Olivia", respondeu finalmente e saiu correndo antes que ele pudesse fazer mais perguntas. O resto do dia passou como todos os outros. Olivia limpou para-brisas no semáforo, ajudou algumas senhoras com suas compras, vasculhou os fundos da feira em busca de sobras aproveitáveis. Mas seus pensamentos voltavam para o homem da calçada. Quando o sol começou a se pôr, ela refez o caminho para seu viaduto. Passou pelo lugar onde o havia visto, mas ele não estava mais lá. Apenas um caroço de maçã deixado no chão indicava que não tinha imaginado aquele encontro. Naquela noite, enquanto amarrava os tênis em seus pulsos e se ajeitava no papelão duro, Olivia pensou em sua mãe. Pensou no homem da calçada. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir algo além da necessidade de sobreviver. Esperança. O que ela não sabia é que aquele simples gesto de bondade mudaria sua vida para sempre. O homem da calçada voltaria, e com ele viria uma série de eventos que testariam tudo que ela acreditava sobre confiança, família e segundas chances. Mas naquele momento, sob o viaduto frio e escuro, Olivia era apenas uma menina de 9 anos, tentando dormir, seus tênis amarrados firmemente nos pulsos, sonhando com o dia em que não precisaria mais se preocupar em perdê-los durante a noite. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil na rotina de Olivia. O homem da calçada, que ela descobriu se chamar Caetano, começou a aparecer com regularidade. Nunca no mesmo lugar, mas sempre por perto, como uma sombra silenciosa que a observava de longe. No início, ela fingia não perceber sua presença. Anos nas ruas a ensinaram a desconfiar de adultos que demonstravam interesse em crianças sozinhas. Mas havia algo diferente em Caetano. Ele nunca tentava se aproximar, nunca pedia nada. Apenas observava com aqueles olhos fundos e tristes enquanto ela realizava suas tarefas diárias. Numa manhã particularmente fria, Olivia estava ajudando na descarga de caixas de uma mercearia quando sentiu alguém se aproximar. Era Caetano, mais magro que antes, se é que isso era possível. Suas roupas, já sujas e rasgadas, não eram suficientes para protegê-lo do vento cortante. "Quer ajuda?" ele perguntou, sua voz ainda rouca, mas um pouco mais firme que no primeiro encontro. Olivia hesitou. Estava acostumada a trabalhar sozinha. Dividir significava menos dinheiro, menos comida.
Mas o tremor nas mãos dele não era só de frio, era de fome. Tá, respondeu finalmente, mas tem que ser rápido. O dono não gosta de muita gente aqui. Trabalharam em silêncio, movendo caixas pesadas para dentro da mercearia. Caetano era mais forte do que sua aparência sugeria. Quando terminaram, o dono entregou a Olívia algumas notas amassadas. Mais do que o normal, graças à ajuda extra. Ela olhou para o dinheiro, depois para Caetano. Algo em seu peito apertou quando viu como ele desviava o olhar, como se não esperasse nada em troca. Toma, disse, estendendo metade das notas. Você trabalhou mais que eu. Foi a primeira vez que viu um sorriso em seu rosto. Pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Obrigado, pequena. Depois daquele dia, uma rotina silenciosa se estabeleceu entre eles. Caetano aparecia pela manhã, ajudava no que podia e eles dividiam o que conseguiam ganhar. Não conversavam muito, ele parecia perdido em seus próprios pensamentos e Olívia tinha aprendido que algumas pessoas precisam de silêncio para curar suas feridas. Mas aos poucos, em momentos quietos entre uma tarefa e outra, fragmentos de histórias começaram a surgir. Olívia descobriu que ele não era da cidade, que tinha um irmão, que gostava de números. Ele descobriu que ela sabia ler, tinha aprendido na escola antes de ir parar nas ruas e que seu sonho era ter um cachorro. Uma tarde, enquanto compartilhavam um pão na calçada, Caetano perguntou sobre sua mãe. Olívia ficou tensa, seus dedos apertando o pedaço de pão até esfarelá-lo. Ela vai voltar, disse simplesmente, seu tom não deixando espaço para discussão. Caetano não insistiu, mas seu olhar mudou. Havia algo ali. Compreensão, talvez? Ou seria culpa? Olívia não conseguiu decifrar. As semanas foram passando e com elas veio o verão inclemente. O calor sob o viaduto era sufocante, fazendo Olívia passar noites em claro, suando em seu papelão. Foi numa dessas noites que ela ouviu os gritos. Eram vozes de homens, alteradas pela bebida, vindas de algum lugar próximo. Seu coração disparou. Conhecia bem esse tipo de situação. Agarrou sua mochila, pronta para correr, se fosse necessário. Foi quando ouviu a voz de Caetano entre os gritos. Parecia estar discutindo com alguém. As vozes ficaram mais altas, mais agressivas. Sem pensar, Olívia saiu de seu esconderijo. Na penumbra da rua mal iluminada, viu 3 homens cercando Caetano. Um deles segurava uma garrafa quebrada. "Ei!" gritou, sua voz soando mais corajosa do que se sentia. "A polícia tá vindo! Eu vi a viatura ali na esquina!" Os homens hesitaram, olhando ao redor nervosamente. Caetano aproveitou a distração para se desvencilhar, correndo na direção de Olívia. Ela agarrou sua mão e o puxou, guiando-o pelos becos que conhecia tão bem. Correram por vários quarteirões, suas respirações pesadas ecoando nas ruas vazias. Finalmente, quando tiveram certeza que estavam seguros, pararam em um beco escuro. Olívia observou Caetano se apoiar na parede, ofegante. "Você tá machucado?" Ele balançou a cabeça, ainda tentando recuperar o fôlego. Não, graças a você." "O que eles queriam?" "Dinheiro", respondeu após uma pausa longa demais para ser verdade. "Só dinheiro." Olívia sabia que havia mais naquela história, mas não perguntou. Todos tinham seus segredos nas ruas. Alguns eram melhor deixados na escuridão. "Vem", disse, puxando sua mão novamente. "Conheço um lugar seguro para dormir." O lugar seguro era um porão abandonado de uma loja fechada. Olívia o mantinha como reserva para noites de chuva forte. O chão era de cimento frio, mas estava seco e, mais importante, tinha uma porta que podia ser trancada por dentro. Sentaram-se no escuro, encostados na parede, ouvindo os sons distantes da cidade. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de perguntas não feitas. "Por que você me ajudou?" Caetano perguntou finalmente, sua voz baixa no escuro.
Olivia demorou para responder, escolhendo as palavras com cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente precisa acreditar que alguém faria o mesmo por nós. Mas, silêncio. Então tão baixo que ela quase não ouviu. Sua mãe, ela te abandonou, não foi? A pergunta atingiu Olivia como um soco no estômago. Quis gritar que não, que sua mãe jamais a abandonaria, que ela voltaria a qualquer momento. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela vai voltar. Repetiu, mas sua voz tremeu. E se... Caetano hesitou. E se ela não puder voltar? Ela vai voltar. Olivia se levantou bruscamente, sua voz ecoando no porão vazio. Ela prometeu. Ela sempre volta. Lágrimas que ela não se permitia derramar há anos começaram a escorrer por seu rosto. Tentou limpá-las furiosamente com as mãos sujas, mas elas não paravam de cair. Caetano se levantou devagar, como se temesse assustá-la. Com cuidado, colocou uma mão em seu ombro. Olivia tentou se afastar, mas seu corpo traiu sua vontade. Antes que percebesse, estava soluçando contra o peito dele, anos de medo e solidão finalmente transbordando. Ela tem que voltar, sussurrou entre soluços. Ela é minha mãe. Caetano a abraçou em silêncio, suas próprias lágrimas se misturando às dela. Ficaram assim por muito tempo, dois corações quebrados encontrando conforto um no outro. O que Olivia não sabia, enquanto chorava todas as lágrimas que havia guardado, era que Caetano também guardava segredos. Segredos que, quando revelados, mudariam para sempre o frágil vínculo que estavam construindo. Mas naquela noite, no porão escuro e silencioso, eram apenas duas almas perdidas que, por um breve momento, não estavam mais sozinhas. A manhã seguinte trouxe uma mudança sutil na dinâmica entre Olivia e Caetano. O momento de vulnerabilidade, compartilhado na noite anterior, havia criado um vínculo silencioso, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Mas também trouxe algo que Olivia não esperava: medo. Durante semanas, ela observou Caetano mudar. Sua barba, antes completamente desgrenhada, aparecia ocasionalmente aparada. Suas roupas, embora ainda velhas, estavam mais limpas. Ele começou a desaparecer por algumas horas, retornando com um brilho diferente nos olhos. "Onde você vai?" ela perguntou um dia, tentando soar casual enquanto dividiam um pão na calçada. "Resolver algumas coisas", respondeu vagamente, evitando seu olhar. O estômago de Olivia se contraiu com um sentimento familiar. Era assim que começava. Primeiro os sumiços, depois as desculpas vagas, até que um dia a pessoa simplesmente não voltava mais. Tinha acontecido com sua mãe, estava acontecendo de novo. Nas noites seguintes, dormiu mal, acordando a cada ruído, temendo que cada dia fosse o último que veria Caetano. Começou a guardar mais comida que o normal, preparando-se para ficar sozinha novamente. A fome era uma companheira antiga, mas a solidão, essa doía mais que qualquer estômago vazio. Numa tarde particularmente quente, enquanto limpava para-brisas no semáforo, viu algo que fez seu coração parar. Do outro lado da rua, saindo de uma lanchonete, estava sua mãe. Ou alguém muito parecido com ela. O mesmo cabelo escuro, o mesmo jeito de andar. Sem pensar, Olivia largou o limpador e correu. "Mãe!" gritou, empurrando pessoas na calçada. "Mãe, espera!" A mulher se virou e o mundo de Olivia desabou. Não era sua mãe, claro que não era. O rosto era diferente, mais jovem, os olhos errados. A mulher a olhou assustada, apertando a bolsa contra o corpo e se afastando rapidamente. Olivia ficou parada no meio da calçada, sentindo as pessoas esbarrarem nela enquanto passavam. Suas pernas tremiam, sua respiração estava curta demais. Precisava sair dali, correr, se esconder. Mas para onde? Foi quando sentiu uma mão em seu ombro.
Era Caetano, mais limpo que o normal, usando uma camisa que ela nunca tinha visto. "Vem", disse ele suavemente. "Preciso te mostrar uma coisa." Ela o seguiu em silêncio, ainda tremendo, através de ruas que não conhecia. Pararam em frente a uma pequena mercearia. O lugar estava fechado, as prateleiras vazias, visíveis através da vitrine empoeirada. "Era do meu irmão", Caetano falou, sua voz carregada de emoção. "A primeira de muitas que construímos juntos." Olívia olhou para ele confusa. "Seu irmão é dono de mercado?" "Era", corrigiu, passando a mão pela barba, agora bem aparada. Ele morreu há alguns meses. Acidente de carro." O silêncio que seguiu era pesado, cheio de palavras não ditas. Caetano tirou uma chave do bolso e abriu a porta da mercearia. O cheiro de mofo e abandono invadiu suas narinas. "Eu tinha uma vida antes", continuou, entrando no estabelecimento. "Uma rede de mercearias, funcionários, conta no banco. Não era rico, mas vivia bem. Então perdi meu irmão, meu único parente, meu melhor amigo." Olívia o seguiu para dentro, seus olhos se adaptando à penumbra. Viu marcas nas paredes, onde prateleiras haviam sido removidas, um balcão vazio coberto de poeira. "No mesmo mês, descobri que meu contador, alguém que considerava amigo, tinha desviado todo o dinheiro da empresa. Anos de trabalho, as economias do meu irmão, tudo. Quando percebi o golpe, ele já tinha fugido do país." "Por isso você estava na rua?" Olívia perguntou, sua voz pequena no espaço vazio. Caetano assentiu. "Não aguentei. Era muito. A morte do Paulo, a traição, as dívidas. Um dia simplesmente saí andando. Não queria ver ninguém, não queria ser encontrado, queria desaparecer." Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Até que uma menina me ofereceu uma maçã." Olívia sentiu seu próprio peito apertar. Lembrava-se daquele dia, do homem sentado na calçada, parecendo tão perdido quanto ela se sentia agora. "Nos últimos dias", continuou Caetano, "tenho tentado recuperar minha vida. Conversei com advogados, com os outros donos de mercearia. Ainda há muito para resolver, dívidas para pagar, mas não posso mais fugir." O medo que Olívia vinha sentindo explodiu em seu peito. Era isso. Ele estava se despedindo. Tinha consertado sua vida e agora ia embora como todos os outros. "Tudo bem", disse rapidamente, já se virando para sair. "Você não precisa explicar, eu entendo." "Olívia, espera." Caetano a alcançou antes que chegasse à porta. "Não é isso, eu quero te ajudar." Ela se desvencilhou de sua mão. "Não preciso de ajuda, sei me virar sozinha. Eu sei que sabe, mas e sua mãe? E se eu pudesse te ajudar a encontrá-la?" Olívia congelou, seu coração batendo tão forte que doía. "Como?" "Tenho contatos, posso contratar pessoas para procurar, mas preciso que confie em mim, que me conte tudo o que sabe sobre ela." A menina sentiu suas defesas começarem a rachar. Quantas noites havia sonhado em encontrar sua mãe? Quantas vezes tinha imaginado que alguém apareceria para ajudá-la? "Por quê?" perguntou sua voz tremendo. "Por que você faria isso?" Caetano se ajoelhou para ficar na altura dela. "Porque você me salvou, Olívia. Não só com a maçã, mas me fazendo ver que ainda existe bondade no mundo. Me fazendo acreditar que vale a pena tentar de novo." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo de Olívia. E se a gente não achar ela?" "Então vamos enfrentar isso juntos", respondeu com firmeza. "Mas primeiro, preciso que confie em mim, que me deixe ajudar não só a procurar sua mãe, mas a cuidar de você enquanto procuramos." "Como?" "Tem um quarto vago no meu apartamento. Não é grande coisa, mas é limpo, tem uma cama de verdade. Você poderia voltar a estudar, ter roupas limpas, comida todos os dias."
Olivia deu um passo para trás, balançando a cabeça. Era bom demais para ser verdade. Coisas assim não aconteciam na vida real. Não com ela. E se você cansar de mim, sussurrou sua maior medo. E se eu fizer algo errado e você me mandar embora? Nunca, Caetano prometeu, seus olhos fixos nos dela. Vou fazer tudo legalmente, com documentos. Você terá garantias, direitos. Não será caridade, Olivia. Será uma chance para nós dois. O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Olivia olhou ao redor da mercearia abandonada. Pensou em seu papelão sob o viaduto, nos tênis que precisava amarrar nos pulsos toda a noite. Pensou em sua mãe, em todas as vezes que tinha imaginado reencontrá-la. Sua voz falhou. Eu preciso pensar. Caetano assentiu, compreensivo. Claro, leve o tempo que precisar. Estarei aqui todos os dias neste horário. Quando decidir, é só vir. Olivia saiu da mercearia sentindo como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Uma parte dela queria correr de volta e aceitar a oferta imediatamente. Outra parte queria fugir para longe, onde ninguém pudesse machucá-la novamente. O que ela não sabia era que sua decisão desencadearia uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas também revelariam verdades dolorosas sobre o desaparecimento de sua mãe. Verdades que testariam os limites dessa nova e frágil confiança que estava nascendo. Foram necessários 3 dias para Olivia tomar sua decisão. 3 dias de batalha interna, pesando cada possibilidade, cada risco. Na manhã do 4º dia, pegou sua mochila surrada, agora contendo tudo que possuía no mundo, e caminhou até a mercearia abandonada. Caetano já estava lá, como prometido. Seus olhos se iluminaram ao vê-la, mas ele manteve distância, esperando que ela desse o primeiro passo. Tem certeza? Perguntou Olivia, sua voz pequena, mas firme. Certeza mesmo? Absoluta, respondeu ele sem hesitar. Então tá. A simplicidade da resposta não refletia a complexidade da mudança que estava por vir. Os primeiros dias no apartamento de Caetano foram estranhos, quase surreais. Olivia não conseguia dormir na cama. Era macia demais, diferente demais do papelão duro ao qual estava acostumada. Passava as noites no chão, enrolada em um cobertor, seus tênis ainda amarrados nos pulsos por hábito. O chuveiro a assustava. Água quente e limpa sempre que quisesse parecia desperdício. A geladeira cheia a deixava ansiosa. Comida suficiente, para dias, semanas até. Suas mãos tremiam toda vez que abria a porta, temendo que alguém a acusasse de roubo. Caetano observava tudo com paciência infinita. Não forçava, não cobrava, apenas estava presente. Quando a encontrava dormindo, no chão, simplesmente colocava mais um cobertor sobre ela. Quando a via escondendo comida embaixo do colchão, fingia não perceber. As mudanças começaram devagar. Primeiro foi o banho. Depois de tanto tempo nas ruas, a sensação da água quente era como um abraço que ela não sabia que precisava. Depois veio a escova de dentes nova, as roupas limpas, o pente para desembaraçar os cabelos que há muito não recebiam cuidado. Mas a maior mudança veio 2 semanas depois de sua chegada. Caetano a levou para fazer compras, não em brechós ou lojas de segunda mão, mas em uma loja de departamentos de verdade. Escolhe o que quiser, disse ele. Olivia ficou paralisada entre as araras de roupas. Era muito, cores demais, opções demais. Suas mãos suavam, seu coração batia forte demais. Não posso, sussurrou. É muito caro. Caetano se ajoelhou ao seu lado, como fazia sempre que precisava conversar algo sério. Lembra o que combinamos? Não é caridade, é investimento no seu futuro. E todo mundo merece roupas novas de vez. Em quando? Ela escolheu as peças mais simples que encontrou. 2 calças jeans, algumas camisetas básicas, um casaco para o frio. Mas quando passou pela seção infantil,
Seus olhos pararam em um vestido amarelo com pequenas flores bordadas. Pode pegar, Caetano incentivou, notando seu olhar. Não preciso de vestido, respondeu rapidamente. Não tenho onde usar. Vai ter. Segunda-feira você começa na escola. A notícia a atingiu como um soco no estômago. Escola? A última vez que estivera em uma sala de aula foi antes de sua mãe desaparecer. Parecia uma vida inteira atrás. Não posso, protestou. Não tenho documentos, não. Tenho cuidado disso. Caetano interrompeu gentilmente. A assistente social já está processando sua guarda provisória. Enquanto isso, conseguiu uma vaga em uma escola particular que aceitou sua matrícula com os documentos que temos. Olívia sentiu o pânico crescer em seu peito. Escola particular? Ela, que até semanas atrás dormia sob um viaduto? Não vou me encaixar, murmurou. As outras crianças vão saber que você é forte, inteligente e merece estar lá tanto quanto qualquer uma delas. Caetano completou com firmeza. E o vestido? Toda menina merece se sentir bonita no primeiro dia de aula. Ela pegou o vestido com mãos trêmulas. O tecido era macio, delicado, tão diferente das roupas duras e surradas que estava acostumada a usar. Naquela noite, depois de guardar todas as roupas novas no pequeno guarda-roupa de seu quarto, Olívia encontrou Caetano na cozinha. Ele estava preparando o jantar. Outra novidade em sua vida. Refeições caseiras feitas com carinho. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou de repente. Caetano parou de mexer a panela, virando-se para ela. Como assim? Tudo isso, as roupas, a escola, me deixar morar aqui. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse as palavras com cuidado. Quando perdi meu irmão, começou lentamente, perdi também minha última conexão com alguém que me amava de verdade. Achei que nunca mais ia sentir aquele tipo de amor incondicional. Aquela certeza de que alguém se importa com você, não pelo que tem ou pelo que faz, mas simplesmente por quem é. Fez uma pausa, seus olhos marejados. Então uma menina que não tinha nada me ofereceu uma maçã sem pedir nada em troca. E percebi que às vezes a família que a gente precisa não é a que nascemos, mas a que escolhemos construir. Olívia sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Mas e se a gente não achar minha mãe? Então vou estar aqui, respondeu, com simplicidade. Não para substituí-la, nunca para fazer você esquecê-la, mas para garantir que você nunca mais precise dormir com medo ou passar fome. Ela correu até ele, abraçando sua cintura com força. Caetano a envolveu em seus braços e pela primeira vez desde que sua mãe desaparecera, Olívia se permitiu sentir segura. O que ela não sabia era que enquanto construíam essa nova rotina juntos, Caetano já havia começado a procurar por Ruth. E as primeiras descobertas eram perturbadoras. A assistente social havia encontrado registros de sua passagem por vários abrigos da cidade. Em cada um, o mesmo padrão. Chegava desorientada, ficava alguns dias e desaparecia sem aviso. O último registro era de quase 2 anos atrás, quando foi vista saindo de uma clínica de reabilitação contra recomendação médica. Caetano guardava essas informações para si, protegendo Olívia enquanto podia. Mas sabia que em algum momento a verdade viria à tona. E quando isso acontecesse, todo o progresso que haviam feito, toda a confiança que estavam construindo, seria colocada à prova. Por enquanto, observava a menina dormir. Agora finalmente na cama, seus tênis, descansando no chão ao lado. Nas últimas semanas, ela havia começado a sorrir mais, a se permitir pequenos momentos de alegria. Era como ver uma flor finalmente encontrando sol após muito tempo na sombra. Mas nas sombras de sua própria mente, Caetano lutava com um dilema moral cada vez maior. E se encontrassem Ruth? E se ela quisesse Olívia de volta?
Poderia ele, legalmente e moralmente, lutar pela guarda de uma criança cuja mãe ainda estava viva? A resposta para essas perguntas viria mais cedo do que ele imaginava e de uma forma que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O primeiro dia de Olivia na escola foi como mergulhar em um mundo completamente diferente. O vestido amarelo, que tinha parecido tão bonito na loja, agora a fazia se sentir exposta, vulnerável. Suas mãos não paravam de alisar o tecido, procurando rugas invisíveis, enquanto caminhava pelos corredores brilhantes ao lado de Caetano. A diretora os recebeu com um sorriso estudado. Aquele tipo de sorriso que adultos usam quando não sabem exatamente como agir. Ela havia sido informada da situação especial de Olivia, da guarda provisória, do histórico nas ruas. Seu olhar alternava entre pena e preocupação enquanto explicava as regras da escola. Ela vai precisar de acompanhamento especial, disse. A Caetano, como se Olivia não estivesse presente. Temos uma psicóloga escolar excelente. Sei ler e escrever, Olivia interrompeu, sua voz pequena, mas firme. E fazer conta também. A diretora piscou surpresa. Claro, querida, mas ainda assim... Ela é mais forte e capaz do que aparenta. Caetano interviu, colocando uma mão protetora no ombro de Olivia. Só precisa de uma chance. Amanhã passou como um borrão. Olivia foi apresentada à sua turma. 20 pares de olhos curiosos a estudando, cochichos mal disfarçados seguindo seus passos. Sentou-se na última carteira, tentando se fazer invisível. Mas algo inesperado aconteceu durante o intervalo. Uma menina chamada Sofia, com tranças coloridas e um sorriso gentil, sentou-se ao seu lado no refeitório. Gostei do seu vestido, disse simplesmente. Olivia esperou pelo mas, que sempre vinha depois de elogios. Mas você está suja, mas você não merece. Mas você nunca será como nós. Ele não veio. Sofia apenas compartilhou seu lanche e começou a falar sobre seu gato, como se fossem amigas há anos. Naquela tarde, quando Caetano foi buscá-la, Olivia estava diferente. Havia um brilho em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Como foi? Perguntou enquanto caminhavam para casa. Fiz uma amiga, respondeu, e o sorriso que acompanhou essas palavras fez o coração de Caetano apertar. Os dias foram se transformando em semanas. Olivia não apenas acompanhava as aulas, ela se destacava. Anos nas ruas haviam aguçado sua inteligência de maneiras únicas. Ela resolvia problemas de matemática visualizando troco e divisões de comida. Suas redações, embora simples, carregavam uma profundidade que surpreendia os professores. Em casa, as mudanças eram ainda mais visíveis. Ela finalmente dormia na cama todas as noites, seus tênis descansando comportadamente no armário. Não escondia mais comida, embora ainda tivesse o hábito de comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Mas foi numa tarde, de sábado, que algo realmente especial aconteceu. Caetano estava reorganizando a mercearia que aos poucos voltava à vida. Agora com novos fornecedores, novas prateleiras, nova esperança. Olivia o ajudava, organizando latas de forma meticulosamente precisa. Sabe, ela disse de repente, acho que já sei o que quero ser quando crescer. É mesmo? Caetano sorriu, notando como ela parecia mais relaxada, mais criança. E o que é? Professora, igual a Dona Maria. Dona Maria era sua professora de português, que tinha o dom especial de fazer cada aluno se sentir especial. Quero ajudar outras crianças que nem ela me ajuda. A simplicidade do sonho, a pureza daquela ambição atingiu Caetano como uma onda. Ali estava uma menina que tinha todos os motivos para desistir do mundo, mas em vez disso, queria fazer dele um lugar melhor. Foi naquela noite, depois que Olivia foi dormir, que o telefonema chegou. Senhor Mendonça! A voz da assistente social era grave.
Encontramos Ruth. O mundo de Caetano parou. Suas mãos começaram a tremer enquanto segurava o telefone. Onde? Em uma clínica de reabilitação na Zona Sul. Ela se internou voluntariamente há 3 semanas. Está perguntando pela filha. Caetano fechou os olhos, sentindo uma dor aguda no peito. Era o momento que ele tanto temia. O momento em que teria que escolher entre o que seu coração queria e o que era legalmente certo. Como ela está? Houve uma pausa do outro lado da linha. É complicado. Ela está lúcida agora, fazendo o tratamento corretamente. Mas há danos permanentes. O uso prolongado de substâncias afetou sua capacidade cognitiva. Ela tem momentos de confusão, de paranoia. Ela tem condições de cuidar de uma criança? Ainda é cedo para dizer. Mas, legalmente, sendo a mãe biológica e não tendo perdido o poder familiar, eu entendo. Caetano interrompeu, sua voz quebrando. Quando precisamos contar para Olivia? O mais breve possível. Ruth está ansiosa para vê-la. Talvez pudéssemos arranjar um encontro supervisionado na próxima semana. Caetano mal ouviu o resto da conversa. Seus pensamentos estavam no quarto ao lado, onde Olivia dormia tranquilamente, seus cadernos da escola organizados na escrivaninha, seus desenhos coloridos enfeitando as paredes, desenhos de uma família que ela estava começando a acreditar que poderia ter. Como contar a ela? Como explicar que sua mãe, depois de tanto tempo, havia reaparecido? Como prepará-la para o que encontraria? Não a mãe que ela lembrava, mas uma mulher marcada por anos de vício e abandono. Passou a noite em claro, sentado na sala, olhando para fotos antigas que havia conseguido reunir durante sua busca. Ruth sorrindo, segurando uma Olivia bebê. Ruth em frente a uma escola, provavelmente no primeiro dia de aula da filha. E então as fotos mais recentes, tiradas na clínica, uma mulher envelhecida além de seus anos, olhos fundos, mãos trêmulas. Na manhã seguinte, Olivia o encontrou ainda sentado no sofá. Ela parou na porta, sentindo imediatamente que algo estava errado. "O que foi?" perguntou, sua voz pequena revelando o medo antigo de más notícias. Caetano respirou fundo, tentando encontrar força para as palavras que mudariam tudo. Encontramos sua mãe, pequena. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Olivia ficou completamente imóvel, como se tivesse se transformado em pedra. Seus olhos, normalmente tão expressivos, estavam vazios. "Onde?" perguntou finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. "Em uma clínica. Ela está se tratando e quer muito te ver." Olivia deu um passo para trás, depois outro. Suas mãos começaram a tremer. "Não", disse, balançando a cabeça. "Não, não, não, Olivia." "Não!" gritou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. "Você prometeu que ia ficar tudo bem. E vai ficar." Caetano tentou se aproximar, mas ela se afastou. "Vamos enfrentar isso juntos, lembra?" "Mentira. Todo mundo mente. Todo mundo promete. E depois... Ela não terminou a frase. Em vez disso, correu para seu quarto, batendo a porta com força. Caetano podia ouvir seus soluços através da madeira. O que ele não sabia era que naquele momento, Olivia estava revirando seu armário, procurando freneticamente os tênis velhos que costumava amarrar nos pulsos. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os cadarços. Era assim que começava. Primeiro as promessas, depois as mentiras, então o abandono. Ela conhecia esse roteiro de cor, mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, ela partiria primeiro. O que Olivia não imaginava era que sua decisão de fugir desencadearia uma série de eventos que forçariam tanto ela quanto Caetano a enfrentarem suas maiores feridas e medos. E que, às vezes, o verdadeiro amor significa deixar ir, mesmo quando todo seu coração implora para segurar. Olivia não foi longe.
Seus pés a levaram automaticamente ao viaduto onde costumava dormir, mas o lugar parecia diferente agora, mais frio, mais assustador. Ou talvez fosse ela quem estava diferente. Sentou-se em seu antigo cantinho, abraçando os joelhos contra o peito, tentando se fazer pequena como antes. Foi ali que Caetano a encontrou, horas depois. Ele não disse nada, apenas sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre eles era pesado, carregado de medos não ditos. Por que ela voltou agora? Olivia perguntou finalmente, sua voz rouca de tanto chorar. Por que não antes? Porque, às vezes, as pessoas precisam se perder completamente antes de encontrar o caminho de volta. Caetano respondeu suavemente. Sua mãe, ela estava doente, Olivia. Ainda está, mas está lutando para melhorar. E se ela não melhorar? E se ela sumir de novo? Então, eu continuo aqui. A simplicidade da resposta fez Olivia olhar para ele pela primeira vez. Não importa o que aconteça com sua mãe, você nunca mais vai estar sozinha. Promete? Com toda a certeza do mundo. Olivia desviou o olhar, fixando-o em uma poça d'água próxima. Tenho medo, confessou em um sussurro. E se ela não gostar de quem eu me tornei? Caetano sentiu seu coração apertar. Como explicar a uma criança que o medo dela era o oposto da realidade? Que o problema não era quem ela havia se tornado, mas sim no que sua mãe havia se transformado? Que tal descobrirmos juntos? Sugeriu. Não precisa ser hoje, nem amanhã. Podemos ir devagar, no seu tempo. Você vai comigo? Sempre que você quiser. O primeiro encontro foi marcado para uma semana depois, na própria clínica. Durante os dias que antecederam, Olivia oscilou entre ansiedade extrema e uma calma forçada que preocupava ainda mais Caetano. Ela voltou a dormir no chão, seus tênis amarrados nos pulsos, como se precisasse se lembrar de quem era, de onde tinha vindo. Na manhã do encontro, ela vestiu o vestido amarelo, o mesmo do primeiro dia de aula. Para ela ver que estou bem, explicou quando Caetano perguntou o motivo. Para ela não se sentir culpada. A clínica era um lugar silencioso, com paredes claras e um cheiro forte de desinfetante. Uma assistente social os recebeu na entrada, explicando que o encontro seria supervisionado e que poderiam interrompê-lo a qualquer momento se Olivia se sentisse desconfortável. Ruth estava esperando em uma sala pequena, sentada em uma poltrona gasta. Olivia parou na porta, sua mão apertando a de Caetano com força suficiente para doer. A mulher que olhava para ela não era a mãe que lembrava. Estava mais magra, mais velha, com um tremor constante nas mãos. Mas seus olhos ainda eram os mesmos. Minha menina, Ruth sussurrou, levantando-se com dificuldade. Como você cresceu? Olivia não se moveu. Suas pernas pareciam presas ao chão, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Eu sinto muito, Ruth continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado. Sinto tanto, tanto. Foi o tremor em sua voz que quebrou a paralisia de Olivia. Antes que percebesse o que estava fazendo, ela correu para os braços da mãe. O abraço era diferente. Os braços de Ruth estavam mais finos, seu corpo mais frágil. Mas o cheiro, aquele cheiro único de mãe, ainda estava lá. Caetano observou a cena da porta, seu próprio coração dividido entre alegria e medo. Alegria, por ver Olivia finalmente reencontrando sua mãe. Medo do que esse reencontro poderia significar para o futuro. Mas o destino tinha outros planos. Nas semanas que se seguiram, ficou claro que Ruth, apesar de todo o seu amor por Olivia, não tinha condições de reassumir seu papel de mãe. Os danos causados pelos anos de dependência eram profundos demais. Ela tinha dificuldade para se concentrar, para manter uma conversa coerente por muito tempo.
Às vezes, no meio de uma frase, seu olhar ficava vago e ela se perdia em memórias confusas. Foi durante uma dessas visitas que Ruth teve um momento de lucidez surpreendente. Ela segurou as mãos de Olivia, olhando profundamente em seus olhos. "Você está feliz?" perguntou. "Com ele?" Olivia olhou para Caetano, que fingia ler uma revista do outro lado da sala, sempre presente, mas dando espaço para mãe e filha. "Sim", respondeu com simplicidade. "Ele cuida de mim." Ruth assentiu, como se confirmasse algo que já sabia. "Às vezes", disse lentamente, "amar é saber quando precisamos dar um passo para trás, quando precisamos deixar outros cuidarem melhor do que podemos." "Mas você é minha mãe", Olivia protestou, sentindo as lágrimas começarem a cair. "E sempre vou ser", Ruth sorriu tristemente. "Mas agora você tem uma chance de ter a vida que eu nunca pude te dar. Uma casa de verdade, escola, alguém que possa estar presente todos os dias." "Você pode melhorar", Olivia insistiu. "Pode vir morar com a gente." Ruth balançou a cabeça. "Preciso me curar primeiro, minha pequena, e isso vai levar tempo, muito tempo." Foi naquela noite, depois de mais uma visita emocionalmente exaustiva, que Olivia fez algo inesperado. Enquanto Caetano preparava o jantar, ela entrou na cozinha, segurando seus tênis velhos, os mesmos que costumava amarrar nos pulsos para dormir. "Acho que não preciso mais deles", disse, colocando-os sobre a mesa. Posso guardar em uma caixa? Como lembrança." Caetano sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. "Claro que pode, pequena. Vamos guardá-los juntos." Meses se passaram. Ruth continuou seu tratamento com altos e baixos. Algumas semanas eram boas, com conversas lúcidas e planos para o futuro. Outras eram mais difíceis, quando os demônios do passado voltavam para assombrá-la. Mas algo inesperado aconteceu durante esse processo. Em vez de se afastarem, as três vidas se entrelaçaram de uma maneira única. Caetano providenciou para que Ruth tivesse o melhor tratamento possível. Olivia aprendeu que podia amar sua mãe, mesmo que ela não pudesse ser a mãe que sonhava. E Ruth, em seus momentos de clareza, encontrou paz em saber que sua filha estava segura e amada. Um ano depois do reencontro, em uma tarde tranquila de domingo, eles estavam todos reunidos no pequeno apartamento de Caetano. Ruth, em um de seus dias bons, estava sentada no sofá ouvindo Olivia tocar piano, uma nova paixão que ela havia descoberto na escola. Caetano preparava o almoço na cozinha, o cheiro de comida caseira enchendo o ambiente. Foi quando Olivia parou de tocar abruptamente e se virou para os adultos. "Tenho uma coisa para mostrar", disse, correndo para seu quarto. Voltou com um papel na mão, uma redação escolar. O tema era "Minha Família", explicou, suas bochechas corando levemente. A professora disse que foi a melhor da turma. Caetano e Ruth se aproximaram para ler. O texto começava assim: "Algumas pessoas pensam que família é só quem tem o mesmo sangue, mas eu aprendi que família é muito mais que isso. Família é quem te procura quando você se perde. É quem te dá uma chance quando todo mundo já desistiu. É quem fica do seu lado mesmo quando você quer fugir. Minha família não é como as outras. Tenho uma mãe que está aprendendo a se curar dia após dia com mais coragem do que qualquer pessoa que conheço. Tenho um pai que me escolheu não por obrigação, mas por amor. E tenho a mim mesma, não mais aquela menina assustada que dormia com os tênis amarrados nos pulsos, mas alguém que finalmente aprendeu que é possível confiar, é possível sonhar, é possível recomeçar. Alguns podem dizer que minha história é triste, mas eu digo que é uma história de amor, do tipo mais forte que existe. Porque às vezes é preciso se perder completamente para encontrar o caminho de volta para casa. E às vezes, a casa que encontramos não é a que imaginávamos, mas é exatamente a que precisávamos. Quando terminou de ler,
Não havia um olho seco na sala. Ruth foi a primeira a falar, sua voz embargada. Você escreveu isso sozinha? Olívia assentiu orgulhosa. Vou ser professora, sabia? Igual a Dona Maria. Vou ajudar outras crianças a encontrarem seu caminho. Caetano a abraçou forte, sentindo seu coração transbordar de amor. Ali estava ela, não mais a menina assustada do viaduto, mas uma criança forte, determinada, cheia de sonhos. Sabe, disse Ruth suavemente, acho que finalmente entendi uma coisa. O quê? Olívia perguntou ainda nos braços de Caetano, que às vezes os anjos aparecem nos lugares mais improváveis. Às vezes, eles vêm na forma de uma menina corajosa que nunca perdeu a capacidade de amar. Às vezes, na forma de um homem que abre seu coração para uma criança que não é seu sangue. E às vezes, eles vêm na forma de uma segunda chance que não merecíamos, mas que nos foi dada mesmo assim. Olívia sorriu. Aquele sorriso luminoso que agora aparecia cada vez mais frequentemente. Depois voltou para o piano, suas mãos pequenas dançando sobre as teclas, enchendo o apartamento com uma melodia suave. E ali, naquela sala simples, 3 vidas que o destino havia entrelaçado de maneira improvável, encontraram algo que muitos procuram a vida inteira. Não uma família perfeita, mas uma família verdadeira. Uma família construída não apesar das cicatrizes, mas através delas. Uma família que provava que, às vezes, o amor mais forte não é o que nasce do sangue, mas o que escolhemos criar, dia após dia, com paciência, perdão e uma fé inabalável no poder da segunda chance.